Olá, boa tarde, meus pequenos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos iniciando mais uma aula de geografia e eu peço a vocês que peguem a apostila e abram na página 20. Pessoal, olha aqui, na aula passada, nós aí, retrasada, nós explicamos um pouco sobre a composição, da população brasileira. Então, como vocês podem ver, nós aprendemos um pouco aí sobre, a pirâmide etária. O que é a pirâmide etária brasileira, né? Essa pirâmide ela vem indicando então as características de idades e gêneros, né? E essa pirâmide ela vem mostrando, ela vem sendo dividida também por três aspectos. O primeiro aspecto é a base, onde que na base nós temos aí, as características, ou seja, de crianças e jovens, e adolescentes de 0 até os 24 anos, né? Então, a base ela é formada por crianças, adolescentes e jovens. Ela também é dividida, pelo corpo, onde no corpo nós temos as características, de adultos, eles vão de 25 até os 64 anos de idade, né? Então, o corpo da nossa pirâmide etária. E por fim, nós temos o ápice, que é a ponta lá em cima, né? Dessa pirâmide etária que varia de 65 até os 100 anos de idade, né? Caracterizando aí, a população mais idosa brasileira. Então nós estudamos sobre isso daí, a composição da população brasileira e as taxas, principalmente da expectativa de vida brasileira. Se formos observar e analisar aí esse gráfico, essa pirâmide etária, ele mostra, que a população ela tem um índice maior entre jovens, e adultos, e crianças e adolescentes, adultos, adolescentes, jovens, adultos, né? Então é uma base maior, né? Então o gráfico maior nos mostra aí, entre a base e o corpo. E quando chega no ápice, ou seja, chega lá na parte idosas, vocês podem perceber que o gráfico ele vai diminuindo, né? Então ali, pessoal, nós podemos perceber, que a população brasileira ela tem a maior parte aí da população nas bases, no corpo e também um pouco aí na base, né? Ou seja, educação a característica, principal da população aí, ela é constituída por jovens, adultos, adolescentes e adultos. E, e aí, pessoal, na aula de hoje, sobre essa questão, de composição brasileira, nós vamos fazer um levantamento aí do censo da população da nossa sala de aula que nós estudamos, nessa sala de aula em que nós estudamos, ou seja, a do quinto ano. O que vocês vão fazer, Observar então essas etapas abaixo e resolver as questões para concluir esse trabalho. E aí, pessoal, esse trabalho eu vou atribuir para que vocês possam estar me enviando, ok? Como que é isso? Vocês vão constituir então, a pirâmide etária com os dados coletados. Eu vou mandar um exemplo, de uma tabela onde que vocês vão estar fazendo, inserindo essas características aí, tá bom? Primeiro, vocês vão fazer o levantamento, da letra A. Qual o total de meninos que tem na sala de aula? Tio, mas como que eu vou saber quantos meninos tem na sala de aula? Então aqui, ó, vocês vão vir aqui, abrir a página inicial, Vocês vão ir lá na sala de aula de geografia do quinto ano e vai estar escrito lá lista de classe.
você. Na lista de classe, vocês vão olhar, né, e ver quantas meninas tem. E aí vocês vão colocar, né, aqui na letra A quantos meninos tem e letra B quantas meninas tem. Então, é só esperar carregar aqui. Aqui, ó. Aí vocês vão vir aqui em lista de classe, tá vendo? E lá vocês vão conseguir aí na lista de classe ver o nome dos alunos, né? Ver a quantidade que tem, né? Tudo certinho para que vocês possam estar fazendo esse trabalhozinho aí. Ok? Lista de classe. Ele vai carregar aí pra gente ver. Quando ele carrega a lista de classe, aqui vocês vão colocar o número total de alunos, né, que tem. Aí vocês vão colocar um número total de alunos que tem 9 anos. Mas, tio, como é que eu vou saber? Essa questão aí, né, ou letra B, o número total de alunos que tem 10 anos, ou letra C, o número total de alunos que tem 11 anos. Eu vou pedir para cada um de vocês, nessa aula de hoje, e lá embaixo, em comentários, tem que ser todos, viu, pessoal? É todos. E lá embaixo em comentários no feed atividades que vai aparecer para vocês, escrever a sua idade, tá bom? Você vai colocar lá, tenho 9 anos, tenho 10 anos ou tenho 11 anos, tá bom? No feed atividades. Vai aparecer aqui, ó, para vocês verem. Aqui nós temos a lista de classe, tá bom? E aí vocês vão conseguir contar quantos alunos tem, quantos são meninos e quantos são meninas. E vocês vão vir aqui em início de curso para poder ajudar aí nessa confecção desse trabalho, viu, pessoal? Desse trabalhozinho aí. E aí vocês vão no início do curso e vão colocar lá, né, na atribuição que embaixo da aula que o tio vai colocar, que vai ser aqui, ó, no feed de atividades. Deixa eu só esperar carregar. Vocês vão descendo. Aqui, ó, feed atividades. Aqui vai aparecer no feed atividades a aula de hoje, né? Vai colocar lá a aula de hoje, dia 30/3. E embaixo em comentários vocês vão colocar para mim a idade de vocês, tá bom? Que aí para ajudar no trabalho de vocês. Então todos tem que colocar hoje. O tio vai explicar também para vocês direitinho, tá bom? E aqui embaixo na letra no próximo pontinho. Com base nos dados pesquisados, resolva as questões a seguir. Letra A. Qual é a população total da sala em que você estuda? População total. Quantos alunos tem, né? Letra B. A população, ela é predominante de forma de qual gênero? Masculino ou feminino? Quantos predominam mais homens ou mulheres aí dentro da sala de vocês? Vocês vão perceber aí e vão olhar e marcar. E a C, a maior parte da população da sala de aula pertence à faixa etária de 9, 10 ou 11 anos, né? E aí vocês vão ir lá e pintar no material de apoio, né? Utilizar cores diferentes, não pode utilizar as cores iguais. Tio, mas qual é o material de apoio? É esse aqui, ó. Vou pegar para vocês esse aqui, ó. Esse quadrinho aqui no material de apoio, vocês vão pintar, né? Ou seja, construindo a pirâmide etária de vocês, da turma. Pinte os quadrinhos formando a quantidade de meninos do lado esquerdo. Ou então aqui, ó, tem aqui escrito meninos, vocês vão colocar e pintar, né, a quantidade de quadrinhos. E de meninas do lado direito. Tá, tio? E aí vocês vão dividir, olha lá, quantos meninos têm 9 anos, quantas meninas ou meninas têm 9 anos,
Quantos meninos ou meninas têm 10 anos? Quantos meninos ou meninas têm 11 anos? E aí vocês vão pintar. Eu peço a vocês para pintar de acordo com a cor da legenda. Olha aqui, meninos, tá um bonequinho verde, então vocês vão pintar na cor verde, tá bom? E meninas, tá um bonequinho amarelo, vocês vão pintar na cor amarela. Lógico que aí vocês vão fazer né, a pirâmide, a base, ápice, né? Tudo certinho, beleza? Então é isso daí. Na página 20 é esse trabalho. Não esqueçam de fazer. Página 21, pessoal, vocês vão fazer a questão 2, né? Atividade da questão 2, analisar o mapa do Brasil, total de homens e mulheres, depois resolver essas atividades. Letra A, com lápis de escrever, vocês vão circular o nome da região onde está inserida a unidade federativa em que você vive. Na letra B, nessa região há mais homens ou mulheres, então vocês vão analisar aqui, ó, com lápis de escrever circular a unidade federativa, a região da unidade federativa, né? Que região nós fazemos parte, né? Onde que está a nossa unidade federativa? Onde está o Minas Gerais, né? E aí vocês vão ver se tem mais homens ou mulheres nessa região, vocês vão colocar aqui, né? E se são homens, e aí vocês vão colocar quantos a mais tem, né? Ou se são mulheres, quantas a mais tem. Letra C, vocês vão marcar, né, as afirmativas corretas, né, sobre essas informações que estão no mapa, que está no mapa, e vocês vão marcar com um X, ok? E na página 22, nós vamos falar agora sobre outro tema, né, que é o movimento populacional no Brasil. Quando falamos de movimento populacional no Brasil, estamos falando de deslocamentos, né, ou seja, movimentação de pessoas, né? Então, para que vocês entendam melhor sobre esse movimento populacional, sobre esses deslocamentos populacionais brasileiros, vocês vão ler um trecho dessa canção de Encontros e Despedidas de Milton Nascimento e Fernando Brant. E ali vocês vão ver, né, que esse pequeno trecho da canção vem falando assim: todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que só veio para olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. Então olha para vocês verem que esse trecho ele vem explicando um pouco aí dessas movimentações populacionais. E essa movimentação populacional, ela também ocorre bastante aí no nosso território brasileiro. E aí o que acontece? O que vocês têm que fazer com essa atividade? Primeiro, vocês vão aproveitar esse espaço aqui em branco, né? E desenhar, né? Fazer a releitura da letra da canção, Encontros e Despedidas em forma de desenho. Então, o que vocês vão fazer? Releitura desse texto, né? Ele está falando o quê? Que tem gente que gosta de ir, tem gente que volta, tem gente que quer ficar, tem gente que quer ir, tem gente que sorri, tem gente que chora, né? Assim é chegar e partir, né? Há uma alegria, há uma tristeza. Então, tudo isso daí, né, essa releitura, vocês vão fazer em forma de um desenho nesse espaço em branco aqui. Eu quero uma criatividade bem bonita aí da parte de vocês, viu? Um desenho bonito, colorido, que nós vamos atribuir para vocês devolverem novamente para a gente, tá bom? Depois, eu quero que vocês troquem ideias, né? Não precisa de trocar ideias assim, né? Vocês podem trocar ideias com os coleguinhas, quem tiver o contato, conversar, né? Não sair para ir para casa do outro. Por que as pessoas mudam de lugar? O que você acha que as pessoas mudam de lugar, né? Você pode perguntar também os pais de vocês, né? Para eles ajudarem vocês aí nessa atividade. E letra B, por que as pessoas
porque há pessoas que se sentem felizes em ir embora e há outras que choram, né? De acordo com o texto lá, né? Tem gente a sorrir e a chorar. Então, e aí, pessoal, por que que vocês acham que as pessoas se sentem felizes em ir embora, né? Ou porque elas choram, né, quando vão embora? Essas aí são questões que vocês vão procurar entender. E aí, né, quando estamos falando de partidas, movimentos, tem esse post-itzinho que diz assim: movimento da população no território do país não altera a quantidade da população total, uma vez que o deslocamento é feito dentro do próprio país. Ou seja, gente, se a gente está estamos, né, saindo, por exemplo, eu estou saindo aqui de Pirapora e indo para Montes Claros, eu vou morar em Montes Claros, eu estou fazendo um movimento, né, dentro do território, ou seja, um movimento interno. Então, quando ocorre esse movimento, não vai diminuir o número da população, não vai alterar a quantidade da população total do país. Por quê? Estou fazendo esse deslocamento interno, estou saindo de uma cidade para outra dentro do Brasil. Mas se esse movimento, né, que eu fizer for de um deslocamento externo, ou seja, eu estou saindo do Brasil para ir morar numa cidade lá nos Estados Unidos, ali eu estou diminuindo a população brasileira. Deu para vocês entenderem que eu estou fazendo um movimento que externo, ou seja, eu estou saindo de um país para morar em outro. Agora, se eu estiver saindo da cidade dentro do mesmo país, né? E indo para outra cidade que também é no mesmo país, ali eu não estou alterando nada da quantidade total dessa população aí, ok, pessoal? Então, rodoviárias, aeroporto ou estação de trem são alguns lugares que representam a partida e a chegada de pessoas de diversos motivos, como trabalho, passeios ou mudança, né, de moradia. Quando as pessoas se mudam de lugar onde vivem, muitas das vezes estão procurando melhores condições de vida ou melhores empregos. Nesses casos, normalmente elas deixam os seus lugares para ir, né, por livre vontade. Ou seja, se a pessoa está morando ali, né, em um determinado local e ela não está conseguindo emprego, não está tendo uma condição de vida melhor, né, que ela sonhava para sua família, ela então vai sair daquele local e vai querer ir para outro. Então ela está fazendo a movimentação, ó, movimentação populacional, ou seja, movimentação de um lugar para o outro, né? Ela está fazendo uma migração, né, de um lugar para o outro. Essa migração aí, quando ela está procurando uma condição de vida melhor que ela não encontrava naquela de antes, né? Então é uma migração por livre vontade. Ou seja, eu estou querendo melhor qualidade de vida, melhor condição de vida, estou querendo um melhor emprego, então estou deixando esse local por livre vontade. Outras vezes, no entanto, as pessoas podem se sentir obrigadas a deixar a sua terra por causa do desemprego, né? Ali nós vemos a condição da pessoa que estava querendo uma qualidade de vida melhor, né, e não estava satisfeita, então ela saiu de livre e espontânea vontade. Agora tem outras pessoas que elas sentem obrigadas a sair, como o texto está falando, por causa do desemprego, né? Ou seja, eu não consigo emprego na minha cidade, ali naquele local onde que eu estou, então estou passando por necessidades, então eu vou ser obrigado a sair desse local, né? Para ir em busca de um emprego melhor. Ou tem pessoas que moram num local onde promovem violências urbanas, né? É um local muito perigoso e ali a pessoa não quer viver naquele local, ela quer, né, viver em paz, né, num local mais tranquilo, mais aconchegante para ela e a sua família. Então eles vão se sentir obrigados, né, a sair daquele local que antes era um local que eles gostavam, né? Mas ele se tornou, né, um local de violência urbana. Eles então foram obrigados a sair.
Tem outro também que é o fator natural extremo, por exemplo, um local de seca, né? Ou um local que promove muitas enchentes, né? Então são N motivos aí, né, que obrigam pessoas a sair do seu local, né, da sua cidade, do seu local onde que gostava de viver antes, né, para procurar uma melhor qualidade de vida. Então por isso ocorrem essas migrações aí populacionais, beleza, pessoal? Aqui nós temos nessa imagem, né, um motivo aí de movimentação de embarque no terminal rodoviário de Salvador, na Bahia. Foto tirada no ano 2016. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos uma grande movimentação, né, populacional de pessoas indo em busca, pode ser de lazer, ou em busca de novas oportunidades de morar em outras cidades, né? Estão mudando de um local para o outro, ou em busca aí, né, apenas de visitação, ir lá visitar uma família e depois retornar para o seu local de origem. Então, né, são vários deslocamentos aí. Então, esses deslocamentos, esses movimentos populacionais, pessoal, são chamados de migração. E esse tipo de migração que nós estamos vendo nessa foto aqui é chamada de migração interna. O que é essa migração interna? É a migração, né, de maior destaque, ou seja, é a mudança do campo para a cidade, é chamada de êxodo rural. Ou seja, essa migração interna, por exemplo, nós podemos dizer, né, de pessoas que estão saindo de um local para o outro, mas está dentro do mesmo território, né, dentro do território brasileiro, vamos dizer assim. Como eu falei, estou saindo de Pirapora para ir para Montes Claros, né? Ou pode ser também de uma pessoa que morava no campo, né? A pessoa que era do campo, que ali ela, né, vivia daquilo que ela produzia e não quer mais, ela quer um emprego, né? Ou seja, aquele local que eles produziam também não consegue mais produzir, não consegue mais plantar. Então ela mora no campo e ela vai sair para a cidade. Então esse tipo de migração ela é chamada de êxodo rural. Por que êxodo rural? Porque estou largando o campo e indo para a cidade, né? Então é chamado de migração êxodo rural. Tá bom, pessoal? E a migração interna, ela é em princípio é definitiva, né? Ou seja, as pessoas mudam de município dentro da mesma unidade federativa, ou até mesmo vão para outras unidades federativas, permanentemente, ao contrário do que acontece em viagens de férias, por exemplo, né? Tem pessoas que saem apenas para viajar, eu vou lhe visitar um determinado local, né? Ou vocês mesmos, nós vamos ali na praia visitar um local ali na praia e depois vamos voltar. Isso daí não é migração permanente, é uma migração de visitação, tá bom? Um movimento populacional de visitação. Agora, quando eu estou saindo para ir morar em outro local, ali é chamado de movimento de migração interna permanente, tá bom, pessoal? Deu para entender aí? Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando. E por fim, nós vamos fazer aí a atividade, né, da página 24 também, onde que vocês vão fazer a geografia na prática, né? Aqui nós vamos falar um pouco sobre o êxodo rural, né? O que é o êxodo rural? Migração do campo para a cidade. Então, o êxodo rural acontece porque trabalhadores rurais, eles enfrentam muitas dificuldades, com salários baixos, né, ausência de serviços essenciais como água tratada, luz elétrica, escolas com fácil acesso, hospitais e entre outras questões aí de serviços essenciais, né? E a substituição da mão de obra no campo pelos maquinários, né? Ou seja, antes as pessoas trabalhavam no campo, né, com suas manuais, suas técnicas manuais, porém, né, viu-se necessária a aplicação de quê? De maquinários como tratores, colheitadeiras, né, equipamentos tecnológicos, e aí diminuiu-se, né, a quantidade de mão de obra dentro do campo, né, de serviço. E aí o que essas pessoas fizeram, né? Começaram a ficar desempregadas. E aí então elas, né,
começaram então a migrar para as cidades em busca de melhores empregos e condições de vida. Então, por isso ocorreu-se o nome, né, êxodo rural. Largou-se o campo, largou-se o êxodo rural, o campo rural, desculpa, e foi para a cidade. Então ali ela está promovendo um êxodo rural, né? Não vão mais ficar no campo e vão trabalhar na cidade. Então observe esse gráfico a seguir referente à evolução das populações urbanas no Brasil. Então aqui nesse gráfico nós podemos perceber, né, que esses prédios eles estão representando a quantidade de população urbana e as casinhas pequenas é a quantidade de população rural. Então houve uma evolução, né, gente? O que antes aí 1940 era? Como que era antes? E como que se tornou no ano de 2010, né? Olha que diferença, né? Observando o gráfico aí, né? Então, vocês vão responder as questões de letra A, como era a distribuição da população brasileira antes em 1940 e 1960. A letra B, na página 25, vocês vão fazer em qual década da população urbana ultrapassou a população rural, sobre o gráfico. E a letra C, que informações o gráfico revela sobre a década de 2010. E a letra D, você conhece pessoas que migraram para a área rural, da área rural para a área urbana? Se sim, converse com elas para descobrir o motivo de terem deixado o campo. Depois registre as respostas, tá bom? E no município em que você vive, a maior parte da população reside em área urbana ou rural? Vocês vão marcar um xizinho aqui. Beleza, pessoal? Então, nossa aula de hoje é até a página 25. Não se esqueçam de fazer as atividades, pois nós iremos corrigir na próxima aula. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau!